Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sobre Mentes. E hoje nós vamos falar sobre o mundo solitário dos adolescentes. A gente também está se inspirando na série que hoje está sendo muito falada, que é a Adolescência, que fala também sobre essa temática. E eu estava vendo, Jéssica, que a Organização Mundial da Saúde, em 2023, declarou a solidão como uma epidemia global. E um dos grupos mais afetados são os jovens. E aí eu fico pensando, né, como uma geração tão conectada esteja se sentindo tão sozinha. Exato, que interessante isso, né, Fê? Porque fecha muito com o que a gente tá vendo hoje em dia no mundo, né? E aí a gente vai falar muito sobre os pais também nesse episódio, porque os adolescentes, as crianças, eles simplesmente, eles são, na verdade, refletem o que eles veem dentro de casa. Vamos pensar que os pais, muitas vezes, não enxergam, né? Não enxergam os próprios filhos, e a gente fala de uma invisibilidade das crianças e dos adolescentes dentro de casa. Por quê? Acho que os pais foram se acostumando um pouco, né, com isso, assim, de, ele tá lá na tela, ele tá no celular dele, ou ele tá lá no videogame dele, ou no computador dele. Deixa ele lá, ele tá curtindo, de repente. Mas é o que a série mostra, né, assim, o pai não tem ideia do que passa ali, não tem ideia nem do que significa os emojis, do que significa os sinais daquilo que o filho tá falando. E eu acho que hoje em dia a gente tem que entender que a nova rua, né, que a nova rua mesmo é a internet. Então, os pais, eles se preocupam muito com os filhos fora de casa e não se preocupam com o que eles estão fazendo na internet. Sendo que a internet é a nova rua. Tá? Muita coisa pode. Com quem ele tá falando? Se o seu filho falar com alguém na rua, tu vai perguntar, o que vocês estavam falando? Mas se ele estiver falando com alguém na internet, tu não vai perguntar. Vai ser mais difícil. E olha como a gente tem que se atentar a isso. Então, é um recado pros pais. A gente quer muito que os pais ouçam isso, porque é extremamente importante. E importante também, porque às vezes, com esse desligamento natural dos pais, que não é por mal, né, muitas vezes vão deixando acontecer, porque o mundo, né, é da tecnologia, e que os filhos não se abrem muitas vezes porque tem uma crítica ali, ou porque tem invalidação. Não, é assim mesmo. Para de querer conversar, não vai mais se abrir. E a gente tem que entender que os adolescentes e as crianças, eles não têm maturidade para entender as coisas. O adolescente, o cérebro não tá maduro ainda. O que isso quer dizer? Que ele não vai entender o que é regras. Não pode fazer isso. Esse site é para maiores de 18 anos, então não entre. Ele vai entrar. Ele vai dizer, não, eu tenho 18 anos. Ele vai ter liberado acesso para ele. Então, o que eu quero dizer também? Não basta ter essas regras, essas normas. O que o pai precisa fazer? Tá junto, né, com o adolescente, com a criança, e dependendo da idade, a gente vai trazer mais ou menos o que é ideal, dentro do que a gente leu. Mas ter um acompanhamento de perto, e se tratar de criança, não deixar a criança, assim, né, navegar na internet à vontade também. Porque isso vai trazer grandes prejuízos. E a ideia não é culpar os pais, né, mas sim chamar para uma responsabilidade, né? Todos nós estamos vivendo um mundo, né, moderno, tecnológico, as coisas estão avançando de uma forma às vezes que a gente não consegue nem acompanhar. Então, os pais também hoje sobrecarregados, cansados, né? Pais também viciados em telas, né? Entendendo que daqui a pouco o filho está em casa, então ele está protegido, né? E então a solidão dos jovens é uma dor invisível, porque a gente não está falando daquela solidão. Os jovens estão fisicamente rodeados de pessoas, ou com os pais, ou com colegas, ou postando nas redes sociais, né? Mas a gente fala daquela solidão emocional, aquele jovem que, mesmo rodeado com pessoas, não se sente pertencendo, né? De verdade, né? Não se sente escutado, muitas vezes em casa, porque os pais, eles também precisam enxergar e entrar no mundo do adolescente, porque se eles não se despirem das suas gerações, dos seus preconceitos, na minha época era assim, não acontecia, não ficava no telefone o tempo todo, eu saía pra rua, eu conhecia pessoas, eu queria sair com meninas. Se a gente não se despir
né, dos nossos preconceitos, a gente não vai conseguir acessar a geração de hoje, né? Exato. Então, o adolescente, ele precisa verdadeiramente se sentir acolhido, se sentir amparado, se sentir pertencendo, né? E muitas vezes os pais, eles também não aprenderam a falar sobre emoções, né? A se conectar emocionalmente com o filho, né? Então, eu acho que é o momento da gente poder, pais, né, olhar, né, como é que está sendo a qualidade da sua relação com seu filho, né? Nem é a quantidade de tempo que se dispõe ali, mas a qualidade desse tempo, né? A Exatamente. gente vê hoje famílias que estão cada um sentado no sofá com seu celular, vai jantar, vai almoçar, né? Outras vezes a gente vê no restaurante, todo mundo aqui, né? O jovem ali no seu mundo, ou seja, né, completamente distante emocionalmente, né? Então, acho que isso é importante, assim, poder... Aí tu vê famílias, assim, que se encontram à noite, geralmente, e aí os pais que estão ali mais para cumprir um checklist, já fez o tema, o que tu quer jantar, né? Mas não se preocupa como é que tu tá, como é que foi teu dia, como é que tu tem te sentido, Sim, sim, né? sim. E a criança sente, né? O adolescente, ele sente isso. Então, a gente também liga um alerta aí para vocês, pais, estarem no mundo das crianças e dos adolescentes. Porque não é aquela coisa assim, né, que nem tu trouxe, aquela crítica, né, ou aquele preconceito de, ai, que música chata é essa que tu ouve, ou isso que feio, isso aí que tu ouve. Ah, mas na minha época era muito melhor. Não, tu tá te afastando do teu filho. Ele gosta daquilo e ponto, né? Isso faz parte do mundo dele, tem que entender. Por isso que é importante a gente entender como é que é o desenvolvimento de uma criança ou um adolescente. Porque ele quer se sentir pertencente, principalmente o adolescente, né? Então, ele vai precisar se sentir pertencente, principalmente em casa. É um lugar crucial para ele se sentir pertencente. Porque senão, o que acontece? O que aconteceu ali na série. Onde é que o menino vai se sentir pertencente? Num lugar obscuro? E aí já é tarde demais. Porque aí quando ele consegue concretizar aquilo, ele se torna pertencente. Mas daí ele já tá lá no fundo do poço. Um lugar muito obscuro. De pessoas desconhecidas, né? E aí o pai fica sem entender. E aí o pai fica sem chance de estar e acompanhar o filho na vida, no desenvolvimento. Aí olha que triste que é isso. Sendo que a gente pode olhar pra isso e entrar no mundo. Me conta um pouco mais sobre a tua música. Me conta um pouco mais sobre os teus amigos. Tá realmente dentro e fazer parte. Sem julgamento, né? Sem julgamento e crítica, porque eu acho que os adolescentes estão de saco cheio disso. Ninguém gosta de ficar ouvindo isso. E às vezes os pais nem sabem que os seus filhos gostam. Acham que sabem. Nem sabem. Mas não sabem, né? Ou quando tem alguma informação, vai através do julgamento, né? Do preconceito. Exato. E aí, o que acontece? O filho se afasta. Exato. Aí se sente aquele vazio, né? Se afasta totalmente, né? Porque o que ele vai querer fazer ali? E aí vem a solidão dentro de casa, no seu quarto. E aí abre o celular, e aí tem o grupo lá no Telegram. Né? E aí tem ali os grupos em que acolhem ele de alguma maneira. E o adolescente, ele é muito rápido dele fazer essa movimentação quando ele se sente sozinho. Quando ele sofre bullying, tanto no colégio quanto na internet, né? O cyberbullying. Que é pior do que o bullying, né, físico, assim. Então, a gente tem que entender que hoje em dia existe e pode ser que os pais digam, mas eu não quero entender muito bem sobre isso. Mas tu vai ter que entender sobre isso, né? Se não é na dor, é pelo amor aos teus filhos, às crianças, aos adolescentes. A gente vai ter que entender um pouco melhor o que está acontecendo hoje em dia, né? Porque os policiais estão aí para dizer, né? As pessoas, os psicólogos, os psiquiatras estão aí para dizer o que acontece com os jovens hoje em dia. Isso que mostrou na série não foi nem... Parece que eu vi hoje um policial falando, não foi nem 3% do que acontece. Realmente. Então, eles estão acostumados a ver isso dos adolescentes, das crianças, diariamente. Então, essa série foi só, né, uma gota no oceano do que realmente existe hoje em dia. Por isso que a gente precisa se aprofundar. E outra, né, Jéssica, o jovem que tá ali se sentindo sozinho, solitário, não é só aquele jovem que é quietinho, né? Não, aquele jovem que tá sorrindo, aquele jovem que conversa, aquele jovem que brinca, aquele jovem que tá sempre na internet, que tá conversando, que parece bem, né? Pode ser um jovem que tá
por dentro carregando um vazio, uma sensação de deslocamento, né, que não se sente verdadeiramente visto, né? Então isso Exato. também é importante. A gente pensa que não, é aquele jovem que está mais quietinho ali, que pode estar em algum sofrimento, quando na verdade não. Teve em Porto Alegre, ano passado, um caso de um adolescente que se suicidou e no colégio ele era visto como aquele jovem que estava sempre rindo, brincando com todo mundo, e ele estava vivendo uma depressão super grave, né? Então a gente tem esse preconceito de entender que, né, a pessoa que sofre ou que se sente solitária, né, ou que está passando por algum sofrimento emocional é aquele que está ali externando, quando na verdade o externo pode estar muito bem e por dentro, né, sangrando. Sim, e os pais podem se enganar, né, Fê? Os pais Claro. podem se enganar e, puxa, eu não percebi e tudo mais, tudo bem. Só que olha como é de grande responsabilidade ser pais, né? Porque a gente precisa entender que, como eu falei lá no início, um adolescente ele não tá pronto para estar à vontade dentro da internet. Ele não tá pronto ainda. Então, o que isso quer dizer? Que a gente precisa entender quais as idades limites ali. Entender que muitas vezes o adolescente tem, sei lá, 1,80 m, parece um homem, mas na verdade é um adolescente ainda. Então ainda precisa de limites. Não é assim, eu vou sair de casa e não vou te dizer pra onde eu vou. Não, tem que dizer pra onde vai. Eu quero saber o que tá acontecendo na internet. O que tu tá vendo? Isso tem que acontecer. E hoje em dia é uma coisa, parece até estranho a gente falar isso, porque é muito normal os pais simplesmente acharem que tá tudo bem. Mas na verdade não, e a gente entende que às vezes, trabalho demais, né? Hoje em dia as mães estão trabalhando bastante, então é a mãe e o pai trabalhando. Deixa ele tranquilo ali, né? Tem a questão eu sinto isso, assim, de tá bem dele, ele tá ali. Ele tá bem, ele tá aqui. Ele tá aqui do lado. Mas tá sempre nas telas. Né? Às vezes quando eu tô almoçando fora e vejo, né, uma criança tão pequena nas telas e os pais, cada um no seu celular. Então, o que acontece? Ele vai ver que tu tá no celular e ele vai replicar isso. Se a mãe e o pai estão no celular, por que eu não posso estar no celular? Claro que posso. E é compreensível. Como é que tu vai dizer o que o teu filho pode fazer ou não se tu faz isso? Tu tem que dar o exemplo. Então, eles vão Eu seguir. até acho que, né, sou mãe e não acho, eu não sou defensora daquela zero telas, zero internet, zero, porque esse não é o nosso mundo, a gente vive no mundo digital hoje, né? A gente precisa, os pais precisam em algum momento estar conectado para trabalho, enfim. Eu acho que tem que ser algo controlado, conhecido, regrado, não só regra por regra, é entender o que está mexendo ali, o que está vendo ali, com quem está conversando, para entender aquele mundo, não para julgar, não só para punir, não só para colocar regra. Né? A regra é importante, sim, mas o adolescente também tem que entender o porquê dessa regra. Né? Ele tem que fazer sentido para ele tem que acompanhar esse processo. Né? Mas para acompanhar o pai primeiro, pai e mãe tem que entender esse contexto, esse mundo. Né? Então, eu acho que o que causa muito mais prejuízo, seja numa criança ou num adolescente, é quando a família não se interessa por entender o que está acontecendo ali. Né? Ou então para descansar, deixa a criança, deixa o adolescente, né? Assim eu também descanso, né? Deixa ali usando 1, 2, 3, 4 horas. Né? Eu vi uma pesquisa que o adolescente já está usando as redes sociais 8 horas por dia, além do horário de colégio, 8 horas por dia. Sim, uma coisa absurda. E quando tu vai ver, os adultos não ficam muito longe disso. Não, com certeza. E a gente precisa entender que os adolescentes, mais do que nós, são muito mais sensíveis a recompensas altas, né? São muito mais sensíveis. Então, o que isso quer dizer? Se tu deixa eles na internet, né, à vontade, lá a internet é uma terra de muitas recompensas fáceis e rápidas. Eles vão viciar naquilo. E, né, tem um livro, né, que eu indico muito vocês a lerem, vocês pais ou não, que é A Fábrica de Cretinos Digitais, de um pesquisador em neurociência. Ele traz muito isso, né, dos prejuízos da criança e do adolescente na internet. Então, nunca houve um tempo em que existiram uma geração com QIs tão baixos como a de hoje. Então, nunca existiu no mundo, né, em todos os tempos, uma geração com QI tão baixo. E a internet é a grande causadora disso. Então, esse autor, ele fala muito sobre isso, assim, né? O quanto que a internet, ela acaba entrando nesse sistema abalando o sistema de recompensa e tu fica só naquilo. Qual é a chance do adolescente abrir um livro e ficar no tédio? Muito mais difícil. Ou fazer um trabalhinho com tinta.
a criança, né? Ou fazer um trabalho mais manual, ou passear no parque com os pais, fazer uma atividade mais física mesmo, que gere conexão. Eles não sabem mais o que é isso hoje em dia. Né? Isso é extremamente importante para desenvolver uma boa, né, cognição, para desenvolver habilidades sociais, para tudo, para a saúde mental. Para a criatividade, né? O tédio ele é importante nisso, né? Para que a criança possa não Frustração. estar sempre distraído, possa se encontrar com o outro e consigo mesmo nesse próprio tédio, né? O silêncio virou um problema hoje. Exatamente. E aí a internet, ela também acaba incentivando mais na dificuldade de privação de sono no adolescente, que é tão importante. E aí quando vira uma desorganização, é muito complicado, porque o sono é extremamente importante para que eles consigam ficar bem no outro dia, para que eles consigam acompanhar bem a aula, para que eles consigam estar com o humor regulado. E se eles ficam na internet, como vicia muito rápido, eles não vão querer dormir cedo, né? O adolescente já tem um ciclo um pouco mais atrasado, ele tende a dormir um pouquinho mais tarde, é normal, mas ele entra naquele looping de ficar, né, acessando as redes sociais, a internet, e aí o sono já era, né? Às vezes eles até viram a madrugada na internet e no outro dia não tá funcionando, né? Então a gente pede aqui, né, uma das coisas que uma das pesquisas dizem aqui, dos 6 aos 13 anos, encorajar e incentivar o filho a buscar coisas fora do seu campo de visão. Por exemplo, ir ao mercado sozinho, né? Porque isso tem muito no livro também, a Crianças Dinamarquesas, se eu não me engano. É incentivar o filho na autonomia, a ele poder fazer coisas sozinho. E tu tá ali, olhando, dizendo qualquer coisa pra chamar, né? Então, incentivar isso, encorajar ele a caminhando pra escola, né? De alguma maneira. A gente sabe que hoje a gente vive num mundo muito perigoso, então adapte isso ao seu contexto, tá, gente? Adaptar ao seu contexto. De 13 a 18 anos, incentivar mais e melhores experiências no mundo real, né? Aumentando a mobilidade deles. Se virar sozinho com os meios de transporte, por exemplo, pedir ajuda para cozinhar, né? Pedir ajuda para o teu filho para cozinhar, limpar a casa, tornar divertido aquele momento de conexão. Encorajar a fazer coisas que gerem autonomia. Então não adianta tu dizer pro teu filho, vai ele fazer alguma coisa. É importante ter essa conexão com ele. Vamos fazer juntos? Vamos fazer um bolo juntos? Vamos cozinhar juntos? Vamos lavar a louça? Tu me ajuda a fazer isso, eu faço aquilo? Pra trazer ele um pouquinho mais pro mundo real. Isso ajuda também nesse sentido de conexão. Sim. Eu acho que a gente vê pais também, às vezes, muito bem intencionados, mas despreparados emocionalmente. Acho que a maioria. Né? E eu acho que a gente precisa olhar que para a parentalidade, hoje, ela precisa ser atualizada ao mundo moderno. Né? A gente vê ou pais muito permissivos, sem limites, ou pais com uma autoridade muito rígida, né? Muito autoritários, né? E isso vai também afastando o filho, tanta permissividade, sem limite, porque o adolescente, a criança, ela precisa de limite, o limite é estruturante, né? É um regulador emocional, inclusive, né? Então, pais muito permissivos ou pais muito autoritários, né, podem estar se distanciando emocionalmente dos seus filhos. Com certeza, porque daí fica aquela regra por regra. Não pode fazer isso. Mas tu tá do meu lado pra me explicar como é que é fazer isso? Por que eu não posso? Tu também não faz? Como é que é pra ti? Entender um pouco mais o que ele tá sentindo, as dificuldades dele. Tá no mundo dele, né? Tá junto, tá de mãos dadas com ele. E ele precisa entender que ele vai ter o acolhimento quando ele precisar. Ele vai ter a mãe e o pai ali quando ele precisar. Isso é extremamente importante, né? Porque não adianta estudar. Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas, eu vejo que vou colocar no melhor colégio. Vou dar o melhor presente. Vou proporcionar aquilo que os colegas têm. E não estão preocupadas em ter uma conexão e uma proximidade com o filho. Entender mais o que ele gosta. O que ele quer, como é que é ele fazendo aquilo. Tá do lado dele. Então, acho que a gente tem que se preocupar menos com isso, né? Do ter. E um pouco mais com o estar ao lado dele. Observá-lo. Estar no mundo. Perceber o que ele gosta, o que ele não gosta. Isso é extremamente importante. Eu acho que isso é o recado mais importante que se a gente puder dar nesse episódio. É isso, né, Fê? E entender que a dor,
a dor do jovem, a necessidade do jovem, a vida daquele jovem, ela é real, mesmo que aos olhos do adulto, às vezes pareça exagerada, pareça, pareça que não faz sentido, né? Mas é validar aquela experiência daquele jovem, daquele adolescente, é compreender, é entrar na vida e validar. Exato. E tem pais que nem sabem isso, né? Que nem tu falou antes, assim. Nunca tive isso dos meus pais, eu não sei. Né? Mas aí a gente precisa aprender. Né? Nem que procure psicoterapia, né? Converse com alguém que entenda sobre isso. Leia um livro sobre isso. Hoje em dia tem livros de tudo, né? Quanto é coisa, enfim. Então, aprenda, né? Exatamente. A gente não precisa saber tudo, né? Não tem Todo como. mundo tem as suas fragilidades, a sua história, a sua geração, mas o importante é buscar conhecimento. Exatamente. Né? Se atualizar, né? Enfim, em prol, né, de uma geração que está chegando, dos filhos. Uhum. De uma geração com alto grau de depressão e ansiedade, né? E obesidade. Então, até esse autor do livro Geração Ansiosa, ele fala, para reverter esse cenário, vamos, né, propor algumas medidas. Uma medida é adiar o máximo possível do uso de smartphone. Então, evite fornecer às crianças antes do ensino médio. Isso é o que ele recomenda, e a gente sabe que é difícil, mas essa é a recomendação dele. Restringir o acesso às redes sociais, proibir o uso de redes sociais antes dos 16 anos. Ambientes escolares livres de celular. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil, né? Encontrar uma escola sem que proíba. Existe, mas hoje em dia aqui em Porto Alegre não sei se existe, enfim. Então, implementar políticas que mantenham as escolas sem uso de celular, inclusive durante os intervalos. Incentivar brincadeiras ao ar livre e independência. Então, promover atividade que estimule a autonomia da criança, como eu falei antes, desenvolvimento social, com brincadeiras supervisionadas e com maior contato com a natureza. Esse seria o ideal para reverter esse cenário que parece que vai ser muito difícil reverter, porque é uma onda, né? Mas a gente fica pensando como é que vão estar essas crianças na vida adulta. Se tem uma queda tão grande assim na questão cognitiva e um sistema de recompensa tão, né, abalado, desestruturado, solidão, então, ansiedade, depressão. Quem vão ser os próximos adultos? E sim, e aí até dificuldades de relacionamento na vida real, né? Que ficam, né? A internet ou essa demasia do uso das redes sociais, assim, também desperta na criança, no adolescente, uma hipervigilância social, assim. Então, as interações sociais acabam sendo muito ansiosas, né? Com medo, com vergonha. Exato. Né? Com medo de ser rejeitado, de não ser adequado, né? E aí vão se distanciando cada vez mais da presença da vida aqui. Exato. E agora tu falou um ponto importante, porque é o que eles aprendem, né, Fê? Eu aprendo sobre as relações, sobre as meninas, sobre os meninos na internet. Aí tem aquelas coisas né? Tem alguns grupos específicos agora, né? Sim. As meninas, as mulheres só querem os guris bonitos, e isso e aquilo. Que foi um pouco do caso do filme ali, que o menino se sentia muito feio. Ele até falava isso pra psicóloga. E aí a menina, né, recusou ele. E aí foi estopim pra ele fazer o que ele fez. Então, eles entram em grupos muito obscuros. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. E aí, é importante a gente saber como teu filho se sente. Ai, mãe, eu venho me sentindo... Acho que eu sou feio. Eu acho que eu sou... Pra isso, tu já tem que avançar, porque tu já tem que ter uma conversa com teu filho. Porque hoje em dia já não acontece, né? Exatamente. E eu venho observando... Ontem eu tava num consultório e eu tava observando a mãe e o filho. O filho obeso. E a mãe no celular. E o guri super querendo conversar. Super querendo conversar. E falando pra mãe da prova. E isso e aquilo. E ela... Só aqui. Só no celular. Ah, é? Ai, tô vendo. Nem prestando atenção. Não tava afim de ouvir. Tava querendo ficar no celular. E eu pensei, meu Deus, esse é o retrato do que acontece. E quando poderia ser uma oportunidade de se conectar. Sim, ele tava pedindo pra mostrar, conversar. meu filho, tu é importante pra mim, eu me importo com a tua vida, com as tuas coisas. E me deu uma pena daquela criança, sabe? Porque eu via que ele tava querendo. Eu percebia que ele tava querendo. E ela tava ali no consultório, querendo que... era um consultório pra... Acho que ele queria fazer um tratamento pra emagrecer. E era aquilo, ponto. Né? Então, eu via ali uma criança carente. Uma criança meio sozinha. Que aí, depois que ela viu tanto a mãe no celular, ela pegou o celular. Aí ele ficou assim. Ele nem queria pegar o celular.
ele ficou no celular. Tentando conversar comigo, tentando conversar com a secretária, sabe? E esse é o retrato. Então a gente tem que... Eu não sei como é que vocês se sentem vendo os filhos, né, de vocês assim, mas é muito difícil, assim, a gente olhar para os próximos anos e enxergar adultos muito mais doentes. Ou presos, né? Presos, um pouco do que aconteceu na série. E não dá pra gente depois chorar, né? Porque a gente tá avisando. E hoje em dia as pessoas estão avisando cada vez mais. Sim. E assistam essa série, né? Porque eu acho que muita gente diz, assistam, porque é importante. É verdade. E eu acho que também não é só sobre corrigir comportamento adolescente, mas sim dar espaço para que eles possam existir com a sua complexidade. Exato. Que cada um tem o seu gosto, cada um tem as suas vontades. Vocês também tinham, né? A gente também tinha. Então, a gente entender que um ser humano é único e a gente precisa, como pais, tentar entender o que o teu filho está querendo. As necessidades emocionais. Exatamente. Saber que existem necessidades emocionais. A Fê falou nos limites com afeto, né? Segurança, autonomia e desempenho. Sim, que os pais também ainda possam ser autoridade, né? Não ter autoritarismo, mas ter autoridade também, né? Porque hoje a gente vê também pais que completamente também permissivos. Isso também não faz bem. Não, tem muitos casos de adolescentes que cometem violências com os pais diariamente. Exato. Então, é um mundo que realmente... E também é um pedido de socorro, né? Também. Jéssica, eu acho que é isso, assim, das questões que eu anotei aqui, das minhas contribuições para o episódio. Não sei se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso. Acho que deu um bom resumo aqui, gente, do que desse assunto. E a gente liga esse alerta aí para vocês. Isso. Então tá, pessoal. Vou pedir para que vocês possam curtir, comentar, compartilhar e que a gente se encontre no próximo episódio. Um grande beijo. Um beijo e até a próxima.